bom que estamos juntos. Olha só, hoje eu gostaria de ler um verso bíblico para vocês. Esse verso vai nos ajudar muito a entender o nosso conteúdo de hoje, tá certo? Pegue suas Bíblias, né? Pegue a sua Bíblia. E você pode até pausar esse vídeo agora, enquanto você pega a sua Bíblia. Pegou sua Bíblia? Que bom! Olha só. Você vai abrir no livro de Mateus, lá no capítulo 14, no verso 13, tá? Mateus, capítulo 14, verso 13. E no verso 13 você vai encontrar, né, um dos milagres de Jesus, que foi a primeira multiplicação de pães e peixes. Nós vamos ler alguns versos, tá bom? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando-lhe Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e lhe disseram o seguinte: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dar-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda os 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha que coisa tão linda foi esse milagre de Jesus, que multiplicou os pães. Vocês prestaram atenção que para que Jesus pudesse dividir, ele primeiro multiplicou? Pois é, Jesus estava ali com uma grande multidão, as pessoas ouviam, as pessoas queriam estar próximas a Jesus. E as pessoas estavam muito desejosas de milagres, não é verdade? De se ver curado, talvez. E aí, as horas foram passando e as pessoas continuaram ali olhando para Jesus. Como a Bíblia nos diz, o lugar era deserto. Não tinha onde ninguém encontrar. Foi aí que os discípulos, preocupados, procurou Jesus para que o milagre acontecesse. E Jesus pediu que eles trouxessem os pães, né, e os peixes. E Jesus, primeiramente, ele precisou multiplicar para depois dividir. E é isso que vai acontecer em nosso conteúdo de hoje. Vocês vão primeiro multiplicar para depois dividir. Sabe por quê? Porque nós vamos aprender a divisão. E você vai perceber que na divisão, para que você obtenha o resultado, você primeiro precisa multiplicar. Olha só o que eu tenho agora em minhas mãos. Eu tenho laranja. Pois é. Você já percebeu que a laranja, essa fruta tão deliciosa que Deus criou, ela está toda dividida em gomos? Pois é. E aí a laranja é uma fruta que você pode, além de chupar essa laranja, né, de comer essa laranja, você pode dividi-la com outras pessoas. Tem uma história bem interessante sobre laranjas e eu vou dispor para vocês lá no portal, para que vocês também possam lembrar, né, da nossa aula todas as vezes que ler essa história. Olha só, se a gente abrisse essa laranja agora, nós vamos perceber que a laranja está toda dividida em gomos. Existem alguns produtos, não é, industrializados, que também nos faz lembrar, né, que nós não só podemos comer sozinho, como também nós podemos entregar, dividir com outras pessoas. Por exemplo, quando você leva um lanche para a escola, um biscoito, você tem condições de oferecer o biscoito para o colega e ainda dividir com ele. Então, ó, o biscoito também é um alimento que também pode ser dividido para outras pessoas. Você percebeu que o ser humano, ele sempre tem a necessidade de dividir? Pois é. Constantemente nós usamos esse tipo de medida, né? Usamos essa estratégia de divisão. Tá? Essa noção de divisão está no nosso cotidiano diariamente. Então, diariamente,
nós dividimos, tá bom? Nós dividimos, além de dividir coisas, nós dividimos também carinho com nossos familiares, não é verdade? E esse processo de divisão, além de ser algo que está inserido no nosso dia a dia, é algo que eu também preciso saber, não é? Como ela pode acontecer. As estratégias da divisão, como eu posso fazer um conto de divisão. Então, tudo isso nós iremos aprender hoje. Porque, olha, preste atenção. Se você ainda não sabe a tabuada de multiplicação, ai, gente, infelizmente você vai ter problemas com divisão. Pois é. Sabe por quê? Vocês viram que na matemática de Deus, ele primeiro multiplicou para depois dividir? Pois é. Então, nós iremos também seguir essa mesma estratégia. Nós iremos multiplicar para depois dividir. Porque eu só vou conseguir encontrar alguns resultados da divisão quando eu fizer a multiplicação. Então, se você ainda não domina a multiplicação, você precisa estudar a tabuada depressa, correndo, viu, gente? Era para ontem. Então, corra e estuda a tabuada, porque senão você vai ter muitos problemas, tá bom? Vamos começar a entender o que é a divisão?